Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar para você, universitário de odontologia, como você ser um universitário que vai estar um passo à frente na construção da sua carreira. É isso mesmo que eu estou falando com você, que você vai começar a construir sua carreira ainda dentro da universidade, como você vai ser um universitário de alta performance e como você já vai sair tendo um lugar de destaque no mercado de trabalho. Para mim poder te passar como isso vai acontecer, eu vou te dar 4 dicas. E essas 4 dicas realmente vai ser o que vai apontar para um novo horizonte aí, tá certo? Caso você tenha caído de paraquedas, meu nome é Diogo Batalha, eu sou cirurgião dentista, eu já tenho 13 anos de formado, hoje eu participo da gestão de quase 30 clínicas, lido dia a dia com dentista, contrato dentista, eu sei exatamente hoje a realidade que está saindo do universitário. O principal problema que o universitário está saindo hoje é a falta de prática, a falta de treino, tem treinado muito pouco, porque realmente tem uma escassez de paciente, até porque esse paciente ele tem um perfil, né? O paciente que é atendido dentro das universidades, né? E tem muita universidade, e as universidades com as turmas muito grandes, então esse paciente não aumentou o perfil, mas o número de aluno aumentou. Então esse paciente ficou mais escasso. Então, em cima disso, eu vou te dar as dicas que vai mudar a sua vida e se você começar a colocar em prática agora, você vai perceber que como você vai passar na frente. Você vai formar numa turma de 40 e 50 e como você rapidamente você vai perceber que você vai construir sua carreira numa velocidade muito maior do que os seus colegas que não fizerem o que eu vou te passar aqui, tá certo? Então, número 1, foco na prática. Como assim foco na prática? Você precisa tirar notas boas, você precisa conhecer a teoria para você ter uma boa prática, né? Se você não tiver a teoria, você não vai conseguir ter uma boa prática. Então, tem que ter, realmente você precisa estudar, mas o seu foco precisa estar na prática. E como é que eu vou sustentar esse argumento? Você pode ver na história da humanidade, quando começou a odontologia pelos cirurgiões barbeiros, né? Ele não tinha formação teórica, mas mesmo com a vivência prática, ele conseguia extrair dente, ele conseguia solucionar alguns poucos problemas. Se você olhar a história recente do Brasil, coisa de 30, 40 anos atrás, existia um monte de dentista prático. O cara nunca tinha estudado um livro, um artigo, lido uma folha sobre odontologia sequer, alguns até analfabetos. E ele extraía dente, ele fazia supostamente o que ele achava que era canal, mas resolvia, pelo menos de imediato, aquela questão da dor, enfim, fazia uma espécie de restauração, algum tipo de prótese. Não é que era bom, mas fazia. Agora, o contrário você nunca ouviu falar. Já ouviu falar, né, que alguém pegou, comprou um monte de livro, tudo que falasse sobre odontologia, assistiu todos os vídeos, a teoria ele sabia toda, ele saiu praticando, ele saiu fazendo? Não. Então, o sujeito que nunca leu nada, mesmo que seja mal e porcamente, ele fazia alguma coisa com a prática. Então, ele acompanhava um dentista e ele aprendia na prática e ia lá e fazia. Agora, o contrário, não existe relato disso, de alguém que estudou tudo sobre, nunca praticou, foi lá e fez. Então, a gente precisa entender que foco na prática. Não é para esquecer a teoria, não é para tirar nota baixa. Nota baixa você não passa, se você não passa, você não tem seu diploma, você não é dentista. Então, tem sim que focar na teoria, mas o foco principal tem que estar na prática. Segundo ponto, faça estágio o quanto antes. Como assim fazer estágio o quanto antes? Comece o estágio o quanto antes você puder. Se você conseguir um estágio no primeiro período, faça no primeiro período. Se você conseguir 2 estágios, faça 2 estágios. Se você conseguir 3 estágios, faça 3 estágios. Faça estágio o quanto antes. No estágio você vai ver a prática. Se você fizer mais de um estágio, você vai ver a prática sendo realizada por mais de um dentista. Você vai ver que o dentista A usou um ponto de referência para anestesiar, o dentista B usou outro ponto de referência e o seu professor te ensinou um terceiro ponto de referência. Olha como é que aumenta a possibilidade de você aplicar uma anestesia bem dada. Ou numa situação onde não pegou, você tem um recurso de aplicar com o segundo ponto de referência. E a mesma coisa se aplica à moldagem, a mesma coisa se aplica à restauração e assim por diante. Você vai conhecer uma infinidade de materiais, né? O professor ele passa uma lista de materiais dentro do que você tem que comprar ali, dentro daquilo que ele acredita que é o melhor. Mas não é que aquilo ali seja o melhor, é o que ele acredita que é o melhor. E às vezes num estágio você vê mais uma outra situação, uma outra oportunidade, você vai conseguir julgar. Olha, na faculdade eu manipulei a medicação X e no estágio manipulei a Y. E eu senti mais confortável com o tempo de presa da Y. Eu me senti... Então abre um leque tremendo para você nos estágios. Por isso que eu falei, se puder faça 2, 3 e se puder comece o quanto antes. Quanto mais estágio você fizer, melhor. E o principal do estágio, você começa a se relacionar. Você começa a ter relacionamentos. Então vamos dar um exemplo, você começa a fazer um estágio num consultório particular. Aí você conhece o dentista daquele consultório particular e daqui a pouco aquele dentista tem uma vez na semana, sei lá, aquele dentista é orto e vai uma vez na semana no implanto.
Aí daqui a pouco você está se relacionando com aquele implanta que vai lá naquele consultório uma vez por semana e uma vez por mês vai uma endo. Aí você está se relacionando com aquela endo. Você começa a conversar, você começa a entender da carreira, você descobre onde ele fez as especializações dele, os prós de fazer especialização naquele lugar, os contras de fazer especialização naquele lugar, os prós daquela carreira, os contras daquela carreira. Quando você se formar, você não vai tomar uma decisão assim, eu acho que eu deveria fazer endo, eu acho que eu deveria fazer implante, eu acho que eu deveria fazer... Não. Você vai ter visto profissionais daquela área trabalhando, você vai ter conversado sobre o dia a dia deles, você vai ter conversado sobre a carreira deles, você vai ter conversado quão satisfeito ou insatisfeito eles estão de ter tomado aquela escolha, de ter feito aquela decisão. E a partir daí você não vai fazer aquela decisão, eu acho que eu deveria fazer. Você vai falar, eu vou fazer porque eu entendi isso, isso, isso e isso. É completamente diferente. Então, comece o estágio o quanto antes, faça mais de um estágio se você puder. Estágio em prefeitura. Prefeitura, então, é um estágio que às vezes você não pega muita noção de material, porque é um material de licitação, às vezes não é um material de muita qualidade e tal, mas você pega muito mão. É muito fácil você ali, por ter um volume de atendimento muito grande, sei lá, um dentista está extraindo, ele coloca você para dar os pontos, sei lá, você consegue colocar mais a mão na massa e você também consegue uma diversidade de dentista muito grande. Geralmente as prefeituras têm inúmeros dentistas contratados, então quando você consegue um estágio na prefeitura, você consegue ali se relacionar, né, com 3, 4 dentistas, conhecer 3, 4 realidades diferentes, especialidades diferentes, lugares que a pessoa fez o curso, o que ela fez que ela acertou, o que ela fez que ela errou. Cara, só de você saber o que ela fez e se arrependeu, já te coloca muito lá na frente, porque te poupa muito tempo, muita energia, muito dinheiro quando você descobre algo que só dela falar assim, olha, eu fiz o curso em tal lugar, perda de tempo, viajei para lá 30 meses, não valeu de nada, depois eu tive que fazer um curso no lugar X para poder conseguir trabalhar. Cara, quanto que você não ganha com isso? Isso você consegue num estágio, tá certo? Então já falei 2. O terceiro é respeito ao paciente. E quando eu digo respeito ao paciente, não é tão somente respeitar, é você mostrar ao paciente que você tem respeito a ele. Se você começar a treinar isso ainda no período de faculdade, você vai ver como você vai estar à frente disso. A gente sai da faculdade aprendendo a fazer triagem, né? Ninguém ensina a gente a fazer um orçamento, ninguém ensina a gente a fazer uma conversão, ninguém ensina a gente a reter aquele paciente. A gente sai aprendendo a fazer triagem e quando a gente sai, ou a gente vai fazer um curso genérico ou uma mentoria. Eu percebo demais isso nas minhas mentorias, como o aluno sai perdido, né? Como o universitário ali, ele se forma, coloca o diploma de base para perdido. Então, ele tem que buscar essa informação em algum lugar ou ele tem que ficar batendo cabeça até ele aprender. E isso é desgastante, é tempo e é dinheiro. E energia também, né? E quando você começa a gastar energia demais, você começa a cansar. Quando você começa a cansar, você começa a desanimar com o seu projeto. Por que às vezes você percebe um cara com 2 anos de formado falando de fazer uma outra faculdade ou querendo montar uma loja para vender roupa? Porque o cara gastou energia demais e desmotivou, mas ele gastou energia no lugar errado. Ele não estava com o conhecimento necessário. E tudo isso que eu falei com vocês, adimplência, retenção, conversão, um orçamento bem feito, vai precisar que o paciente perceba em você o respeito pelo tratamento dele. Então não é só respeitar o paciente, é você conseguir demonstrar esse respeito e você vai ter que treinar isso. E você vai treinar isso durante a faculdade. E quanto mais paciente você atender, quanto mais paciente você colocar em prática isso, diálogo, postura, forma de falar, forma de ouvir, muitas vezes é o escutar o paciente que você mostra para ele como você está respeitando ele. E isso lá na frente, quando você precisar adquirir os outros conhecimentos que a faculdade não vai te dar, só de você já saber fazer isso te coloca, vou te dizer, quilômetros à frente de todos os outros. E agora eu vou falar o último e o mais importante, tá? Porém, antes de eu falar o último, eu quero te pedir que se você gostou, se esse conteúdo de alguma maneira te ajudou, me ajuda também a divulgar esse conteúdo. Deixa um like, porque a própria plataforma já vai passar para mais pessoas. E também encaminha. Você tem um amigo, você tem alguém que você fala assim, cara, é importante ele escutar isso daqui. Encaminha para ele. Vai me ajudar e vai ajudar ele também, tá certo? Então vamos lá. Por último, crie suas oportunidades. Como assim crie suas oportunidades? Crie suas oportunidades. Esquece essa história de que você tem que esperar uma oportunidade. Esquece essa história que você vai ficar de olho para a oportunidade que aparecer você agarrar. Isso é besteira. Crie suas oportunidades. Em tudo. Comece a criar suas oportunidades na faculdade e crie na sua vida as oportunidades. E como assim criar minhas oportunidades?
Eu não falei que é foco na prática? Eu não falei que hoje a dificuldade está na escassez do profissional que sai da faculdade sabendo trabalhar? Hoje eu entrevisto dentista que eu pergunto assim, quantos PPRG você fez? Quantos ROT? Nenhum. Dentadura? Nenhum. Fiz no manequim. Ah, fiz em trio. Fiz um em trio. Quantos dentes você extraiu? Extraí 2. Quantos desses era molar? Nenhum. Eu tô falando molar de erupcionado. Não tô falando nenhum. Faz a restauração, e ainda assim não é muito, e faz limpeza. Aí sim faz muito. Prótese fixa? Nenhuma. Ou então uma, em trio. Não funciona. Então crie suas oportunidades. Eu vou dizer para mim. Eu me formei há 3 anos atrás numa turma de 21 alunos, onde não tinha tanta escassez de paciente. E ainda assim eu fiz isso, deu certo para mim, me colocou muito na frente. Eu já fui fazer minhas especializações, eu percebi que eu estava na frente da turma, eu me formei, já fui entrando em aperfeiçoamento, fiz 2 aperfeiçoamentos, uma após e 2 especializações. Eu sou implanto e orto. E eu percebia como eu estava à frente de algumas pessoas. E aí eu percebi que foi tudo ali na faculdade que me colocou à frente dessas pessoas, criando as oportunidades. Como eu fazia? Eu comecei muito cedo a fazer estágio na prefeitura. E eu percebia que muitas vezes você fazia, sei lá, uma restauração na prefeitura, né? Ou acompanhava um dentista fazendo uma restauração, uma limpeza, tinha um problema de canal, a prefeitura tinha um centro de especialidade, mas marcava o paciente para 10, 12, 14 meses para frente. Eu virava para aquele paciente e falava assim, você quer ser atendido na faculdade? Eu estou na clínica lá, estou na Endo 1, ou então estou na integrada e tal. Às vezes eu falo assim, olha, você está marcado para daqui a 12 meses. Eu daqui a 6 meses eu vou estar fazendo essa matéria. Quer adiantar isso 6 meses? Às vezes eu não estava nem na matéria ainda, olha bem. O paciente lá, pegava e anotava aquilo ali. Pegava o contato do paciente, ligava para o paciente. Eu andava pelos corredores da faculdade, encontrava, minha faculdade é muito grande. É universidade mesmo, todos os cursos, de educação física, matemática, português, fisioterapia, enfermagem, medicina, tudo numa faculdade só. Então tinha muita gente trabalhando. Eu ia na cantina, eu passava, tinha um cara cuidando da grama, enfim, tinha alguém pintando uma parede, sentava e conversava com o cara. E aí, tudo bom? Deixa eu falar com você, não tá precisando de nada não? Ah, e a família? Você tem um filho? Eu, não, vamos ver o que esse menino precisa. Então, eu ia atrás das oportunidades. Então, ninguém atendeu mais paciente na minha turma do que eu. Isso eu falo para vocês de carteirinha. Claro que isso também tem que ser conversado com o professor, às vezes tem alguma regra. Ah, não, ó, é uma fila, sei lá, é ordem alfabética. Chegou um paciente é do aluno A, chegou outro é do B. Agora você fala, não, se eu trouxer o meu paciente, eu posso atender? Pode. E às vezes você vai ver na sua turma o cara saindo formado sem fazer nenhuma prótese e você tendo feito 2, 3. Mas você criou a sua oportunidade e ele esperou a oportunidade de chegar, bater lá na porta da clínica e falar. Vou te dizer mais, não sei hoje como tá, mas na minha época era até bem baratinho. Por exemplo, assim, um atendimento era R$5, a clínica da faculdade cobrava. Um atendimento era R$5, acho que canal era 30 por sessão, prótese acho que era 60. Isso é 3 anos atrás, tá? R$60 era bem mais dinheiro do que é hoje, né? Ainda assim, muitas vezes eu pagava para o paciente. Então era um paciente do posto de saúde que falava assim, ó, não tem como, ela pagar. A minha faculdade, ela fica fora da cidade. E, tipo assim, acaba a cidade, tem cada 5 km, ela fica na estrada. A faculdade que eu fiz. Muitas vezes eu pagava a passagem para a pessoa ir lá. Ó, na hora que você chegar lá na faculdade, você não precisa pagar nada, eu vou pagar e tá aqui o dinheiro da passagem. Tomei volta? Tomei. Teve gente que pegou o dinheiro da passagem e nunca apareceu? Teve. Teve gente que começou a fazer uma prótese e não voltou para terminar? Teve. Mas eu fiz um monte de prótese, eu fiz um monte de extração, eu fiz um monte de canal, eu fiz um monte de restauração. E eu saí da faculdade tendo mão para fazer aquilo que realmente eu queria fazer e também já dizendo, isso eu não vou fazer porque eu testei e sei que eu não quero fazer. Hoje eu vejo pessoas saindo da faculdade falando assim, eu não sei se eu quero fazer endo, por quê? Porque eu não fiz nenhuma. Eu não sei se eu quero fazer prótese, por quê? Porque eu não fiz nenhuma. Eu saí exatamente sabendo, isso aqui eu dou conta, fiz demais, a clínica que me contratar, eu comecei, antes de ter meu consultório, eu trabalhei em algumas clínicas, né? Cheguei a trabalhar em 8 cidades diferentes, para vocês terem uma noção. Nunca foi problema para mim trabalhar. Porque eu sempre estava um passo à frente. Na hora que você faz isso, faço. Faz aquilo, faço. Faz aquilo outro, faço. Faz assim, ó, não faço porque eu não gosto, mas sei fazer. E tal, não faço porque eu não gosto, mas eu sei fazer. Então saí sabendo fazer tudo. Já tinha feito os aperfeiçoamentos, né? E mais muita prática, muita mão na faculdade. E hoje eu faço as entrevistas e não escuto. Faz tal coisa, não sei fazer. Faz tal coisa, nunca fiz. Faz tal coisa, não sei fazer. Então, você ser diferente. Você não vai ser aquele cara que bate num monte de porta. Vai ser as pessoas indo atrás de você, ó, ele faz. Eu sei que ele faz. Você vê que os seus professores, alguns deles, vai chamar você para trabalhar para ele. Professor que tem clínica, não, vem trabalhar para mim. Porque ele vai ver você fazendo. A maior parte dos professores tem talvez alguma insegurança em relação ao aluno, não é nem porque o aluno é ruim não, é porque ele nem viu o aluno trabalhar.
você vai trabalhar tanto dentro da sua faculdade que até o seu professor vai querer que você trabalhe com ele, entendeu? Já é especialista em alguma área? Não, você vai ser meu clínico, vem cá. E aí você está ali naquele consultório de alto padrão, tendo acesso a pacientes de alto padrão, fazendo nome num consultório de alto padrão, mesmo sendo recém-formado, tá certo? Espero ter podido ajudar. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, fique à vontade, pode deixar tanto no comentário quanto no WhatsApp ou e-mail que eu estou deixando aqui. O que eu estou passando para vocês é o que deu certo para mim. Se tem um outro jeito de fazer você ficar alguns passos na frente, você ser um universitário de alta performance, eu não sei, talvez tenha, mas eu estou te passando o que deu certo para mim e todos os que eu orientei e que fizeram isso têm colhido esse resultado. Tá joia? Espero ter podido ajudar. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo e tchau!